Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja tributadas ao Senhor nosso Deus. Já que estamos em pé, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Quero ler com vocês apenas o versículo 16, em especial só a parte A, mas nós iremos ler todo o texto, todo o versículo. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Se a gente fosse meditar em todo esse texto, com certeza hoje não era suficiente. É muito conteúdo nesse versículo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a primeira parte desse versículo, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Outra vez. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sente, mas não feche sua Bíblia. Permaneça com ela aberta para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós sabemos, vou dar aqui uma pequena introdução. Nós sabemos, nós conhecemos, nós temos relatos de que uma palavra, ela pode mudar uma vida. A palavra pode informar. A palavra tem o poder de animar. A palavra tem o poder de fortalecer. A palavra tem o poder de consolar. E eu não estou me referindo apenas à palavra do Senhor. A palavra em si, ela também, por outro lado, ela pode desanimar, ela pode desinformar, ela pode enfraquecer, ela pode apavorar, etc. A palavra tem um poder muito grande. Escutem com carinho, com atenção. Lidamos com palavra todos os dias. Existem palavras que nós ouvimos e pouco tempo depois a gente já esquece. Existem palavras que marcam a nossa vida, a gente até decora, mas elas não fazem nenhum sentido na vida espiritual. Nosso Deus, Ele faz questão de nos revelar que palavras têm poder. Palavras têm poder. Eu ainda estou na introdução. E eu quero que você preste atenção, porque às vezes a gente não vigia. E, segundo pesquisas, o ser humano fala por média, dia, cerca de 16 mil palavras. Alguns mais, outros menos. As mulheres mais, os homens menos. Mas é uma média. Como é que se faz essa pesquisa? Eu não tenho a menor ideia. Mas isso está na internet. Quem quiser pode pesquisar e você vai encontrar essa informação. São muitas palavras que nós falamos e que nós ouvimos durante o dia. Porém, nosso Deus, Ele usa o apóstolo Paulo para nos estimular, para nos incentivar de que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. E como eu disse e repito, palavras têm poder. Como prova, eu vou citar um provérbio que está lá em 18, 21. Você pode até abrir aí, ou Fábio pode colocar na tela, para você não sair desse texto. E diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras têm poder. Segundo Tiago, no capítulo 3, é um texto que fala sobre o poder da língua, o poder da palavra. E eu faço questão de ler esse texto para vocês. São 11 versículos. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Escutem com carinho. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão,
capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, com a língua, com as palavras, fizemos agora há pouco, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Como a gente pode ver, palavras têm poder. Quando a gente entende que palavras têm poder, aí nós vamos encontrar uma oração do salmista, lá no Salmo 141, no versículo 3, e a gente vai entender o sentido desta oração feita pelo salmista. Salmo 141, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler para vocês. Salmo 141, versículo de número 3. Escutem com carinho o que é que nos revela o Senhor, nosso Deus. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O salmista está dizendo, em outras palavras, que ele não tem domínio sobre as suas palavras. E ele pede que Deus ponha um guarda na sua boca. Ele pede que o Senhor vigie a porta dos seus lábios. Atenção, irmãos. Atenção para o que eu vou dizer agora, para o que eu vou citar agora, que é uma advertência muito grave, muito grande, feita pelo Senhor Jesus. Eu sei, eu imagino, e você sabe que nós, durante o dia, falamos muitas coisas, ouvimos muitas coisas. Você não lembra, eu tenho certeza, porque eu também não lembro, e nenhum aqui lembra do que falou durante o dia hoje, e o que ouviu durante o dia hoje. Você pode lembrar de algumas coisas, mas tudo impossível. Hoje, imagine se você fizesse uma retrospectiva na sua vida. Jesus fez esta grande advertência, que está lá em Mateus, capítulo 12, 36 e 37. Advertências feitas pelo Senhor Jesus. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavras de Jesus. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por quê? Versículo 37. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Talvez você nunca parou para pensar na responsabilidade das palavras que você fala, das palavras que você profere no dia a dia. E isto é muito, muito sério. Como diz as pesquisas, mais de 10 mil palavras se fala por dia, chegam a dizer até 16 mil palavras, média, por dia o ser humano fala. Deus, o Senhor, adverte por meio do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma
não saia da nossa boca. Ele aqui está falando da vossa, porque ele está se dirigindo para nós. Como eu estou incluso, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. E saia, sim, unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como você pode perceber, o ambiente parece que não tem ninguém, parece que eu estou falando sozinho aqui. Deus nos chama a responsabilidade. Nós precisamos vigiar nossas palavras. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Eu não sei se você sabe, mas eu sei que você sabe. Eu não posso nem imaginar que você não saiba do que revelou Jesus a respeito desses assuntos. Eu tenho plena, total certeza que você sabe. Lucas capítulo 6, versículo 45. Eu gostaria até, se fosse possível, dia de quarta-feira, dia de doutrina, seja eu, seja Valdir Cleiton, seja qualquer outro irmão aqui pregando, você deveria trazer uma caneta e notar aí, porque são assuntos importantes. Olha o que é que Jesus disse: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Pense um pouquinho no que você fala. Se você não tem boa memória, chegue na sua casa, reúna a sua família e pergunte para o seu cônjuge, pergunte para seus filhos, pergunte para seu pai, pergunte para sua mãe. Durante o dia, como é que são as minhas palavras? Se tiver mais ousadia, mais coragem, chegue para seus amigos e pergunte para eles. Como é que são as palavras que você pronuncia no dia a dia? Segundo Jesus, e a gente não vai questionar, nem por pensamento, a boca fala do que está cheio. Para que nós tenhamos um coração cheio de Deus, cheio do Senhor, nós temos que colocar em prática o que Paulo disse em Colossenses 3,16. Habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Jesus repetiu lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. A mesma coisa que ele disse em Lucas 6, 45. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É necessário que a gente vigie. Nós não vamos atingir a perfeição, não. Eu sei disso porque Tiago nos revela, Deus nos revela que ninguém domina completamente e totalmente. Mas uma coisa eu sei, a gente pode melhorar e muito. Porque a própria palavra de Deus nos revela que a nossa vida, a vida do salvo, ele é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. E devemos fazer nossas as palavras do salmista, quando ele diz: Senhor, vigia meus lábios, vigia a minha boca. Na hora que a gente falar, na hora que a gente disser alguma coisa que não é para a glória de Deus, a gente necessita imediatamente: Senhor, me perdoa e me ajuda na minha fraqueza. Porque todos nós necessitamos. Eu sei porque eu tenho experiência. Eu não nasci no meu evangelho, eu nasci no mundo, me converti com 22 anos de idade, já faz quase 50 anos. E lá fora, as conversas são de 10 palavras que a gente escuta, 11 não se aproveita. Porque não se aproveita nada. E a gente chega na igreja, e a gente se rende a Jesus e vem para a igreja, e a gente vem com aqueles maus costumes. E a gente precisa ir aprendendo e mudando para o louvor e para a glória do Senhor. Lembre-se que este tema, que este assunto é muito sério. Por isso que Paulo, usado pelo Espírito Santo, recomendado pelo Senhor Jesus, advertiu a igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é que significa habitar ricamente? Abundantemente.
constantemente, frequentemente. Nossas conversas, nossas falas, nossas palavras não pode deixar de entrar, de viver, de relacionar, de falar das coisas de Deus, das coisas de Jesus, das coisas da palavra do Senhor. Não se concebe, isso é uma verdade, não dá para entender como é que eu sou crente há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, e nunca li sequer uma vez a Bíblia Sagrada. Se a gente não tem intimidade, se a gente não tem conhecimento, se a gente não é cheio da palavra de Deus, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de cada um. Porque nós temos no dia 24 horas. Todo dia, quando a gente acorda, Deus nos dá 24 horas. Olha que você seja uma pessoa saudável a ponto de dormir 8 horas por dia. Glória a Deus. Olha que você seja uma pessoa ocupada e trabalhe 8 horas por dia. Glória a Deus, são 16 horas. Restou 8 horas. Que tempo você dedica, que tempo você dá à palavra do Senhor? Eu quero te dizer com letras maiúsculas, se você tirar todos os dias um pequeno momento para ler a palavra do Senhor, determinados pecados vai sair da sua vida, porque a palavra de Deus é poderosa. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Ela é apta para decidir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Se palavra no mundo tem poder, como disse Tiago, de causar coisas terríveis, até destruir a raça humana, imagine o poder da palavra de Deus. Não é à toa que Jesus, quando foi confrontado, quando foi testado pelo inimigo, quando foi provado pelo inimigo, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele respondeu em uma das ocasiões: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Existem muitos testemunhos bíblicos fora da Bíblia do que a palavra de Deus é. O profeta Chorão, vou fazer um teste aqui. Não responda o nome dele, por favor. Quem sabe quem é o profeta Chorão, levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouquíssimos, mas eram para todos saberem. Quem sabe, fica de pé, por favor. E diga bem forte para quem ficou sentado. Como é o nome dele? Diga: o profeta Chorão chama-se. Espero que os que ficaram sentados aprendam e nunca mais esqueçam. E não passem esses tipos de mico. Porque quando se trata da palavra de Deus, a gente deve dominar. Amém? Dominar, sim. Não pense que a palavra de Deus é só para o pastor, é só para o presbítero. Não, a palavra de Deus é para todos. Jeremias 15:16. Disse o profeta Jeremias algo maravilhoso, se tratando da palavra de Deus. Ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, devorei. As tuas palavras me foram gozo, alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias não tinha o que nós temos. Jeremias não tinha os profetas escritos. Jeremias tinha o Pentateuco. E talvez algumas coisas, pouquíssimas, nós temos um prato completo. Nós temos o Velho Testamento completo, nós temos o Novo Testamento completo, nós temos a vontade de Deus para nós completa, revelada pela palavra dele. E aí, o que é que nós falamos com relação à palavra do Senhor? O inimigo de nossas vidas, ele vai fazer de tudo para que você não se dedique à palavra dele, à palavra de Deus. Vai fazer de tudo, porque ele sabe que a palavra produz, a palavra é viva. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que muitas e muitas vezes nos cultos, não estou se referindo apenas à nossa igreja, mas em muitos momentos, em muitos lugares, no momento de louvor é bênção, é alegria, é festa, é tudo mais. Mas quando chega a hora da palavra, dá sono.
cochilo, falta de sossego, e a pessoa perde a concentração, porque o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não se concentre, porque ele sabe que a palavra tem poder. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O nosso linguajar no dia a dia deve ser um linguajar para o louvor e para a glória do Senhor. Eu já vi, eu já ouvi, você já deve ter visto, você já deve ter escutado pela internet que não perdoa. Muitos e muitos sobem no púlpito e, por terem uma vida prática de palavras imorais, indecentes, às vezes chega no púlpito e diz palavras que não era para dizer. Não é que ele quis dizer, é porque o costume dele levou a dizer aquilo no púlpito. E não é só homens. Às vezes mulheres que sempre têm um determinado cuidado, é mais cuidadosa, é mais zelosa. Às vezes até mulheres dizem coisas que não devem dizer no púlpito da igreja, pregando a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Se nós falamos por dia cerca de 16.000 palavras, eu faço uma pergunta para nós. Palavras podem ser verdadeiras, palavras podem ser mentiras. Palavras podem ser verdadeiras, palavras podem serem mentiras. E segundo o nosso Deus, Ele usa o apóstolo Paulo para nos revelar como é que a gente deve agir, como é que a gente deve proceder como cristão, como salvos na pessoa de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25, está escrito: por isso, deixando o quê? Paulo sabia que muitos falavam mentiras. Por isso que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele revela: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Precisamos na nossa vida deixar a mentira. Quando se trata de palavras, a gente precisa deixar a mentira. Não existe, e às vezes a gente aprende, às vezes a gente põe na cabeça que meia verdade não é mentira, é mentira. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 9, ele também faz a mesma recomendação. Colossenses 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. No passado era natural mentir, porque para o mundo é natural mentir. No mundo mentir é natural, especialmente quando se quer levar vantagens. Como cristão, eu, você, nós devemos vigiar nossas palavras. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você sabe, eu sei. Nós sabemos. O diabo, ele tem uma paternidade. João 8,44, Jesus revelou que ele é o pai da mentira. Jesus falando para aqueles que estavam ali naquela ocasião: vós sois do diabo, porque é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós, como cristãos, devemos imitar nosso pai. Você concorda? Se você não concorda, eu vou pedir que coloque na tela Efésios 5, versículo 1. Como cristão, nós devemos imitar nosso pai. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Se o capeta é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Tem coisas que Deus não pode fazer. Deus é todo poderoso, sim, é todo poderoso, dentro das suas vontades. Ele faz o que quer. Mas como ele disse que não pode mentir, eu vou pedir que coloque Tito, capítulo 1, versículo 2. Para que você possa ver o que está escrito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus não quer, Deus não deseja, Deus não tem prazer que a gente viva mentindo. Precisamos vigiar, porque a mentira procede do inimigo de Deus, do inimigo de nossas vidas. E a gente precisa ter cuidado. Por isso que Jesus disse, as vossas palavras sejam assim, Mateus 5,37. Como cristão, como salvos, nossas palavras devem ser assim, ó. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar, vem de quem? Jesus foi quem disse. Jesus foi quem falou. Tiago também diz, no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4, no versículo 11. Depois eu vou para o capítulo 5. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. As palavras do dia a dia. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. Não pense que é natural falar mal do irmão, falar mal da irmã. Não. A gente precisa adquirir certas habilidades. Quando alguém falar mal, a gente procurar tirar, mudar, sair, não apoiar, não chegar junto, não incentivar, porque senão estaremos cooperando para o que não é agradável a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 12. Está escrito. Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Deus se alegra conosco. Eu tenho certeza absoluta, eu não estou vendo, mas eu posso crer pela fé, que quando a gente tem certas opções para ir para determinados lugares, e a gente diz, não, eu vou para a igreja, eu vou louvar a Deus, eu tenho certeza que Deus fica feliz, que Deus fica alegre, que Deus se regozija com a atitude daquele que troca determinadas situações e locais para vir adorar, louvar e exaltar ao Senhor. Eu sei que alguns de vocês tiveram algumas dificuldades para vir, mas se esforçaram, fizeram alguns esforços para vir e estar aqui louvando a Deus, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra. Também sei que alguns poderiam estar aqui, mas preferiram ficar em casa ou para ir para outro lugar. Cada um é cada um. Mas Deus nos revela, na terceira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, no versículo 4, só tem um capítulo essa carta. Deus diz, não tenho maior alegria do que esta, a te ouvir que meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não sei como é que é sua vida lá fora, não sei. Eu só lhe conheço aqui na igreja, você só me conhece aqui na igreja. Lá fora quem me conhece é o nosso Deus. Lá fora quem te conhece é o nosso Deus. E as palavras nem saíram em nossa boca e Ele já sabe, Ele já conhece tudo. Ele não é pego de surpresa. Agora nós sim, porque somos limitados. Por isso que Ele nos adverte, habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de irmãos que conhecem as Escrituras Sagradas.
que domina as Escrituras Sagradas. Eu louvo a Deus pela vida de irmãos que tem intimidade com a Bíblia Sagrada. Eu sei que isso não é simples, eu sei que isso não é fácil, eu sei que o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não tenha essa intimidade, esse conhecimento. Mas Deus quer que a gente conheça, Deus quer que a gente saiba, Deus quer que a gente tenha uma vida rica da palavra de Deus. Porque vai se cumprir em nós o que Jesus disse lá em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente conhece, a gente erra se quiser. Se quiser. Agora, quem não conhece, está sujeito a cometer algum erro, porque não conhece. E às vezes os erros vêm, também acompanhados de consequências. E Deus não quer que a gente sofra determinadas consequências. Deus quer o melhor para nós. Deus deseja o melhor para nós. Deus quer o melhor para mim, o melhor para você. Deus deseja que a gente esteja bem em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Deus é bom. Ele quer que a gente esteja bem. É por isso que Ele nos incentiva, nos estimula, nos adverte. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Se nós desejamos, se nós queremos ter uma vida com sucesso, uma vida bem sucedida, não podemos esquecer o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância, desde criança, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Existe um grande número de pessoas hoje no mundo, e às vezes até dentro das nossas igrejas, e às vezes até dentro das igrejas, dizendo, afirmando que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, mas tem texto que foi o capeta que falou. Ah, foi? Você tem certeza que o capeta chegou para Moisés? Escreva aí, Moisés. Foi? Claro que não. Foi Deus que revelou a Moisés para escrever. Foi Deus que escreveu, que revelou a Paulo. Foi Deus que revelou a cada um dos profetas para escrever. A revelação é de Deus. A inspiração é de Deus. Agora o assunto pode ser de quem quer que seja. Mas foi Deus que mandou colocar ali. Por isso que está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que propósito? Com que finalidade? Olha o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu só posso fazer alguma coisa bem sucedida se eu estiver pautado na palavra de Deus. Não adianta eu ou qualquer um chegar aqui e falar 1 hora e não falar da palavra de Deus. Não poder nada, vale nada. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega o quê? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a autoridade, a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. O poder não é meu, não é seu, o poder é da palavra. Prega a palavra, deixa para lá o problema. Sofra as consequências. Jesus até disse, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, quando eu vier, me envergonharei dele. Por isso que Paulo nos adverte,
habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Às vezes fazemos sacrifícios, às vezes pagamos um preço fora do que Deus quer. Porque às vezes a santificação, ela é aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente ouviu de alguém, aquilo que alguém disse. Jesus disse através de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Está entendendo porque Deus usou o apóstolo Paulo para nos instruir, para que nós tenhamos uma vida rica da palavra, para que habite em nós ricamente a palavra de Cristo. Isso quer dizer que em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer hora que alguém surja com qualquer assunto, a palavra está dentro de nós e a gente aproveita aquelas ocasiões e prega o quê? A palavra. E prega o quê? A palavra. Existem alguns que têm dificuldades, eu sei, claro, de chegar no púlpito e pregar, tudo bem. Mas a gente pode conhecer a palavra e falar pessoalmente, ou até com mais. Não é chegar no púlpito e pregar apenas, não. É valioso, é grandioso, é honroso. Mas as maiores mensagens de Jesus foram para pessoas individuais. Nicodemos, a mulher samaritana. Mensagens importantes que ainda hoje e toda a vida vai sempre ter poder de salvar, de restaurar para o louvor e para a glória do Senhor. Prega a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repito, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então eu tenho que fechar minha boca e não falar de maneira nenhuma. Você tem que falar e muito. Falar o quê? Unicamente o que for bom para edificação. Transmita graça, de acordo com a necessidade. Leve palavras de esperança, leve palavras de bênção. Seja um canal de bênção, seja um canal abençoador. Use as oportunidades, aproveite as oportunidades que Deus nos concede e fale da sua palavra. Às vezes a gente dá ouvidos a palavras indecentes, a palavras imorais, e às vezes nossos filhos nos acompanham. Porque o filho aprende o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o irmão mais velho diz, ele aprende. Quando é um filho que é criado numa família, num lar, num ambiente onde as palavras são palavras de louvores ao nosso Deus, quando ele surgir ou ela surgir com alguma palavra que é indecente, você ouviu isso aonde? Você aprendeu isso aonde? Porque aqui em casa não foi. Não estou aqui acusando ninguém, pelo contrário, estou aqui nessa noite como um homem que está para nos advertir, para que a gente tenha cuidado com as nossas palavras e que a gente procure conhecer, viver a palavra de Deus. Tira um tempinho, começa com 5 minutos. Qual é a tua prioridade? Dizer que não tem tempo, não cai bem, não cai. Eu não sabia, meu genro me ensinou, no telefone tem um lugar lá que nos mostra quantos minutos, quantas horas se passa por telefone no dia. Eu não sabia disso não. Você já fez esse teste? Chega em casa, hoje, pega o telefone e vai lá e veja quantas horas, quantos minutos você passou no telefone hoje. Aí pergunta a você, quantas horas, quantos minutos você passou
Uma palavra. Tudo depende de prioridade. Eu posso dar esse testemunho aqui, e a única pessoa que pode comprovar o que eu vou dizer aqui é a minha esposa. Eu era acostumado, há 40 anos atrás, há mais de 40 anos atrás, eu era acostumado a passar a manhã ouvindo a hora da justa. E eu me alimentava de tudo que não prestava, de notícias terríveis, porque não saía nada de bom. Até que um dia eu tomei a decisão, disse, rapaz, 1 hora, 2 horas eu perdendo aqui, eu vou passar esse tempo lendo a palavra. A coisa mudou. Eu também te digo a mesma coisa. Levanta pela manhã, quando tu acordar, 5 minutos, depois 10, depois 15, depois 20, depois 30, depois 1 hora. Tempo nós temos. É só a gente dar prioridade. Tempo a gente tem. A gente não lê porque a gente dá prioridade a outras coisas. E se a gente não vigiar, e se a gente não tiver cuidado, é eu, é você, é qualquer um, esquece e deixa para lá, e não vai ter tempo não. Porque tudo depende de prioridades. O inimigo vai fazer de tudo para que você não dê prioridade à palavra. Mas Deus quer, Jesus quer, o Senhor quer, o Espírito Santo quer que habite em nós ricamente a palavra de Cristo. Para isso nós precisamos ler, meditar. Você sabe o que é que Deus recomendou a Josué? Você sabe o que é que Deus recomendou a Josué? Recomendou ele quando Moisés morreu e ele assumiu? Josué capítulo 1, versículo 8. Por favor. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, você vai assumir o lugar de Moisés. Medite nesta palavra dia e noite. Cláudio, João, Maria, Tereza, José, todos que estão aqui nesta noite, você que está em casa. Temos procurado meditar na palavra de Deus? Ler a palavra é bom, ótimo, já é um bom início. Agora meditar é outra coisa, é um passo mais à frente. É como disse Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. É você ler aquele texto, é você ler aquele capítulo, é você ler aquela história, é você ler aquele fato e sair meditando, pensando naquele fato, pensando naquela história, pensando naquilo que foi registrado, pensando naquilo e aplicando a sua vida. Como é que está a minha vida? Está de acordo? Estou vivendo de acordo? Ou estou longe desse padrão, desse modelo, dessa palavra? Como é que está a minha vida? Tem um pastor, que eu não estou lembrado do nome dele, eu posso citar aqui, eu estou lembrado aqui, mas eu não tenho 100% de certeza, eu não vou citar o nome dele, porque eu posso dar o crédito a ele, sem ser dele, eu vou tirar o crédito de quem era para dar. Mas tem um pastor que diz assim, leia a palavra, mas não leia a favor de você, leia a palavra contra você. Não leia a favor de você, leia contra, para que ela lhe corrija, para que ela lhe discipline, para que ela lhe ensine, para que ela lhe repreenda. E aí você vai crescer. Se você ler ela a seu favor, você vai pegar aquela caixinha de promessas e vai ler só coisas boas. A Bíblia tem muita coisa boa, mas a Bíblia não só tem as coisas boas. A Bíblia tem as advertências, a Bíblia tem as correções, a Bíblia tem as repreensões. A Bíblia é para a gente meditar nela de dia e de noite. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a gente habita em nós a palavra de Cristo ricamente, a gente tem capacidade de ensinar, de aconselhar.
Às vezes se ensina, se aconselha completamente fora dos padrões bíblicos. Por isso que Paulo, inspirado por Deus, diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Não é à toa que o Senhor fez questão de deixar escrito. E nós sabemos, Hebreus 4:12, já citei aqui, vou colocar na tela. Porque a palavra de Deus é viva. Você pode repetir comigo? Porque a palavra de Deus é viva. Bem forte. Porque a palavra de Deus é viva. Glória a Deus. Ela não é só viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É por isso que Jesus disse uma vez, ficou registrada 3: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que o Senhor recomenda: habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Habita em vós ricamente a palavra de Cristo. E agora chegou o momento mais esperado. Você quer respirar um pouquinho? Porque agora a coisa vai engrossar um pouquinho. João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Se você for embora aqui nessa noite e você não esquecer esse versículo, eu estou satisfeito. Eu me sinto realizado aqui nessa mensagem. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Não eram judeus incrédulos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aplique a você. Eu preciso também aplicar em mim. Eu sou de fato discípulo de Jesus? Você é de fato discípulo de Jesus? Se a palavra dele permanecer em nós. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É por isso que você vai lembrar do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós em teu nome profetizado? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Nunca. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem ia falar nesse texto aqui, nessa noite, mas eu não vou perder a oportunidade. Eu não sei se terei outra oportunidade. E eu vou falar. Está lá no Velho Testamento, mas como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, eu posso citar como exemplo. O que é que Paulo disse? 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram aos judeus como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo nesse capítulo fala sobre a história de Israel, e ele diz que o que aconteceu com eles é exemplo nosso. Jeremias capítulo 7,
Versículo de número 8, 9, 10, 11. Prepare-se, se você nunca ouviu, você está sentado. Diz o Senhor através do profeta Jeremias: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, queimai incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos pondes diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticardes estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Há muitos, porque foi Jesus que disse. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Habite em cada um de nós ricamente a palavra de Cristo. Nós temos um compromisso, não é com o pastor Cláudio, não é com a igreja, a instituição Vida Nova, não é com A, com B, com C, com D, não. Nós temos um compromisso com Deus. E compromisso com Deus é compromisso com a sua palavra. Disse Jesus, está lá registrado em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor? Está escrito, Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazer o que eu vos mando? Tem algum valor me chamar Senhor, Senhor? E não fazer o que eu vos mando? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época muito complicada, onde muitos e muitos púlpitos são usados para brincadeira, para falar de muitas coisas, às vezes até coisas importantes, coisas do dia a dia, mas o nosso compromisso é com a palavra do Senhor. A gente não pode negligenciar, a gente não pode negociar, a gente não pode abrir mão da palavra do Senhor. A gente não pode negociar, a gente não pode abrir mão da palavra do Senhor. Doa em quem doer. Doa em quem doer. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus. A gente precisa ter postura. E para que a gente possa ter postura, a gente precisa conhecer. A gente precisa estar vivenciando. Não é conhecer superficialmente. É para habitar em nós ricamente, abundantemente, a palavra de Cristo. Talvez alguém não saiba ler, tudo bem, e aí se admite, mas aí você pode ouvir. E o Espírito Santo pode lhe dar discernimento. Mas se você sabe ler, seja como os judeus que moravam na Bereia, lá em Bereia. Capítulo 17 de Atos, versículo 11, Paulo fez questão de engrandecê-los. Paulo fez questão de enaltecê-los. Ora, estes judeus de Bereia eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, pois estes de Bereia receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que Paulo falava era de fato assim. E olha, que era Paulo que estava pregando. E Paulo fez questão de engrandecê-los, porque Paulo sabia que ele era passageiro. Ele ia embora, como foi. E depois dele ele disse: eu sei que depois da minha partida vai entrar muito lobo. E é nesse mesmo capítulo que ele diz. Ele não disse que os judeus que creram, que eram de Tessalônica, não eram nobres. Ele disse que eles eram nobres. Mas ele disse que os de Bereia eram mais nobres, porque examinavam as Escrituras todos os dias. E olha que esses homens não tinham o que você tem.
Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Você tem. Você tem toda a revelação de Deus. Você só é enganado se você quiser. Você só não conhece se você não quiser. É comprovado que se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, dentro de um ano você lê a Bíblia. 15 minutos. 15 minutos. Eu não tenho tempo. Não tem tempo. Não diga isso não, porque você está pecando. Não diga isso. Nem pense nisso. Diga assim, eu não estou lendo porque eu estou negligenciando. Eu prefiro acompanhar a novela todo dia, 1 hora, 2 horas. Eu prefiro assistir um jogo de futebol 2, 3 horas. Eu prefiro assistir isso e aquilo, outro. Eu prefiro estar no telefone 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu prefiro isso, aquilo. Eu prefiro isso e aquilo. Eu prefiro isso e aquilo. Em detrimento da palavra de Deus. Você tem que ser realista, se for o caso. Não diga, não pense, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. Agora você não deu prioridade. Nós temos tempo. Se eu não leio a palavra é porque eu estou negligenciando. Se eu não estudo a palavra é porque eu estou negligenciando. Se eu não medito na palavra é porque eu estou negligenciando. Mas tempo eu tenho. Tempo você tem. Se você trabalha num ano, você tem 30 dias de férias. Eu fiz muitas vezes, mês de janeiro, eu ia para a praia, e eu digo, eu vou ler a Bíblia toda no mês de janeiro, e eu lia, era 40 capítulos por dia. Ninguém me via, enquanto eu não terminasse de ler, porque eu tinha prioridade. Se você quiser, você faz também a mesma coisa. Eu vou trabalhar de 8 horas, eu posso me levantar de 7, eu posso me levantar de 6, eu posso. Você pode. Meia hora, você sozinho ali com a palavra. E aí você vai ter intimidade com Deus. E aí você está orando junto, você está meditando junto, você está crescendo junto. Quem vai lucrar com isso é você, meu irmão. Quem vai crescer, quem vai ser abençoado mais e mais é você, meu irmão. O tempo está passando, né? Infelizmente. Mas é você que está ganhando, é você que está lucrando, é você que vai crescer, é você que vai ter vida forte, espiritualmente falando. Deus pede, Deus solicita que a gente tenha uma vida que habita em nós ricamente a palavra de Deus, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Salmo 1, versículo 1, 2 e 3 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na palavra do Senhor, na sua palavra medita de dia e de noite. Este homem, esta mulher é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque ele vive, ele faz, ele anda de acordo com a palavra do Senhor. Não foi isso que Deus disse a Josué? Medita nesta palavra dia e de noite. Não cesse de falar nesta palavra dia e de noite. Não foi isso que Deus disse a Moisés? Escreve, Moisés. Diga para os pais que ensina as crianças levantando, deitando, andando. Fala dessa palavra, ensina essa palavra. Habita em nós ricamente a palavra de Cristo. Amém?